O versículo mencionado proporciona uma ideia de longanimidade do Altíssimo, na consideração das falhas e defecção dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevogabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste constituído por inteligências mais duras e inflexíveis? A casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração de magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em termos celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo e recursos para que a mais vigorosa imaginação humana jamais calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu, para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam através de 1000 modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre e que é necessário aprender a receber. Então, meus queridos, depois dessa leitura, eu convido aqueles que quiserem e puderem, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, procurar deixar lá fora os nossos problemas e vamos nos concentrar somente na figura de Jesus, esse mestre, esse irmão querido, que nos auxilia, que nos governa e que ilumina o nosso caminho, quando trouxe para nós a Boa Nova, o Evangelho, com as orientações necessárias, lembrando sempre que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que a manhã de hoje seja coroada de bênçãos, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, na certeza de que estamos sempre amparados. Pedimos as bênçãos para a nossa irmã Leila, para que ela nos ajude a compreender melhor o que é essa justiça divina, por que estamos aqui, por que passamos pelo que passamos. E assim é com muita alegria nos nossos corações que recebemos a cada um de vocês. E damos por iniciados os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, Leila. Bom dia a todos. Queremos agradecer a presença de todos vocês, que realmente é um convite para transcender a nossa rotina tão materializada, essa rotina em que a gente foca e presta atenção no imediatismo, da nossa vida temporal, da nossa vida material. Mas importa muito que a gente tenha esse tempo, um tempo escolhido por nós, para podermos observar aquilo que muito interessa, que nos faz mais humanos, que nos torna mais elevados, mais dignos,
e que a gente encontra com a nossa essência. Essa essência espiritual que nos diferencia da outra criação, a criação animalizada, por exemplo, que ainda não alcançou o pensamento raciocinado, que ainda não alcançou essa ânsia e essa busca que todos nós com certeza temos, né, como norte, como meta, como objetivo. Todos nós queremos nos melhorar, todos nós queremos promover as destruições necessárias e as construções necessárias para nos tornarmos mais felizes, né? Mais capazes, mais ricos nos nossos potenciais. Há uma frase de Pedro na sua epístola que diz que Deus nos oferece, através do amor, o apagamento das dificuldades e dos erros. Deus tem caminhos, tem muitas vertentes para alcançar o ser humano, para ampará-lo, porque nós somos crias dele, somos filhos de Deus, temos com ele parentesco, e ele tem demonstrado para conosco muito afeto, muita ternura, muito amparo. Então, por isso é que Allan Kardec escreveu esse livro, Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Será que a gente pode compreender de fato essa justiça divina quando nós enxergamos tantos males, tantos sofrimentos em torno de nós? Quando muitas vezes nós até expressamos: eu não merecia, isso não é para mim. Quanta dor, quanta dificuldade. Isso é uma tremenda injustiça. Às vezes a gente até expressa dessa forma, porque nos colocamos no imediatismo da vida, quando não aceitamos aquilo que vem para nós, que deve ser transformado em lições de elevação, mas que a gente acredita ser muitas vezes uma injustiça, algo que não merecemos, porque ainda não alcançamos a compreensão do que seja de fato o significado do que acontece conosco. Os sofrimentos existem, as enfermidades existem, as dores existem, mas que não representam de forma alguma injustiça, porque Deus não erra e Ele está de fato no comando de tudo. Deus não pode errar, porque se Ele é Deus soberanamente bom e justo, Ele não pode errar conosco. Mas o mal existe, mas é por ignorância, é transitório, porque nós ainda precisamos sofrer certas circunstâncias para nos aprimorarmos, para nos quitarmos perante a lei divina, que em muitos momentos nós defraudamos. Então é importante e interessante que a gente conheça aquilo que nos rege, aquilo que é comando para nós. E o que é comando para nós são as leis de Deus. E há uma lei que harmoniza tudo, há uma lei que mantém a harmonia do universo, é a lei de causa e efeito, é a lei da ação e da reação, e que nos faz muitas vezes, nos obriga a responder por nossas escolhas, por nossas motivações, por nossos atos e até por nossos pensamentos, porque devemos acordar para essa realidade. Somos responsáveis até por aquilo que abrigamos em nossa mente em forma de pensamento. O pensamento é vivo e tem peso e tem força, e quando lançado nesse oceano fluídico da vida, junta-se com outros pensamentos de igual teor, promovendo o bem ou promovendo o mal. Nós então somos instrumentos nessa vida para somar, para acrescentar, para ditar o bem ou o mal
está em torno de nós e, mais gravemente, dentro de nós. Quando nós acordamos para a realidade do que nos compete em relação a respostas que devemos ofertar para a vida, descobrimos que a nossa primeira tarefa, a nossa primeira obrigação é cuidar da nossa iluminação íntima. Cuidar de nós mesmos, aformosear o nosso íntimo. E isso é uma tarefa difícil, porque estamos mergulhados num mundo muito material, de muitas ilusões, em que somos lançados a muitas paixões. Então isso, muitas vezes, representa motivações que vão acarretar dificuldades futuras, que nos faz, muitas vezes, desviar do caminho reto. E é um chamamento importante a gente despertar para a prática do caminho reto. E o que vem a ser esse caminho reto? Vem a ser o entendimento da importância da bondade simples, o despertar para o cumprimento do dever. Não há paz e nem felicidade se não se cumpre o dever que nos compete. É a comunhão com o sagrado, porque nós nascemos, nós existimos, e nós somos criação de outra inteligência. Nem o nosso corpo nos pertence. A tudo que nos cerca e faz parte da nossa vida são empréstimos. Observaram que nada nos pertence? Que quando partimos para outra dimensão, nada podemos levar? Então importa muito saber o que é importante a gente pensar, realizar, nos esforçarmos. Então é preciso considerar a justiça divina, a justiça de Deus que faz nascer o sol sobre justos e injustos, que faz vir a chuva sobre bons e maus. Então, essa flexibilidade divina é para que a gente possa imitar, considerar, aprender, por exemplo, a acatar, a aceitar, a acolher, a perdoar, a tolerar, a desenvolver certas virtudes de relacionamento, certas virtudes de interação social, porque o outro na nossa vida é muito importante. É através do outro, como espelho, que nós vamos descobrindo as nossas pequeninas mazelas ou grandes mazelas. A gente se descobre intolerante. Muitas vezes nós nos descobrimos impacientes. Muitas vezes nós descobrimos o nosso orgulho, né? Que nos faz atrasar em nossa caminhada, que nos infelicita. E a gente foi criado para ser feliz, não para ser infeliz. Então é preciso agarrar esse conceito. Deus nos criou para a felicidade, para a plenitude. Então é preciso cultivar esperança. Quando Pedro, na sua epístola, fala que o amor apaga a multidão dos nossos erros, é preciso considerar isso como verdade. É preciso considerar que a prática desse aprimoramento íntimo é fundamental para a nossa felicidade, para a nossa alegria. A leitura que foi feita hoje do Pão Nosso mostra a equanimidade de Deus, o quanto Deus olha até para os criminosos, até para Hitler. Deus disse para Jesus, e Jesus transmitiu para nós, que nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. Então, aqueles também que cometem atrocidades são dignos do nosso pensamento positivo, da nossa bondade simples, simplesmente porque são nossos irmãos em humanidade. Deus não desampara a ninguém. E isso é uma coisa importante. Então, o sofrimento, quando vem para nós, não significa que nós estamos sendo esquecidos pela bondade divina.
Não. Significa que é uma oportuna providência divina para que tenhamos como resolver as nossas questões não resolvidas como seres humanos que temos todos a essência espiritual. Nós somos de natureza divina. Assim como a vida é sagrada, Deus é sagrado, nós também somos sagrados. Porque a nossa essência é essência divina. A nossa origem é origem divina. E Deus nos fez comuns a todos na nossa iniciação como seres pensantes, como filhos. Temos a mesma origem divina. Viemos das mãos ou do pensamento ou da vontade de Deus, simples e ignorantes do saber. Mas trazemos em nós essa busca, esse propósito de, com o nosso próprio esforço, desenvolvermos-nos como seres pensantes, com essência divina, de natureza espiritual, e que vamos percorrendo a nossa jornada com aquela finalidade maravilhosa, aquela destinação honrosa e feliz de filhos de Deus que alcançamos como Jesus, a plenitude. Por isso, o Mestre Jesus é, na verdade, modelo para ser observado, estudado, imitado, como Francisco de Assis fez. Procurou ser o êmulo, o imitador do Cristo. Então, se nós buscamos essa identidade como mestre, nós estamos observando esse modelo, que tem essa autoridade moral, porque ele é o guia nosso da humanidade inteira. É guia por quê? Porque ele percorreu toda essa jornada. Ele começou a se desenvolver como nós, seres humanos, e alcançou o patamar divino. Se deificou, se tornou uno com o Pai. E ele veio a essa terra para isso, para facilitar para nós essa caminhada, para nos conduzir a todos para a nossa origem, e para que nós possamos, com o nosso próprio esforço, alcançar essa meta, que é a busca da santidade, de nos tornarmos puros espíritos. É um objetivo nobre, altruísta, muito justo, porém vai exigir de nós uma atenta atenção sobre nós mesmos. Não há como progredir, não há como nos espiritualizarmos, não há como alcançarmos a evolução, que não pode ser terceirizada, sem atenta observação sobre nós mesmos. Por isso é de responsabilidade nossa tudo que nos ocorre, aquilo que é bom e aquilo que não é bom, aquilo que é muito agradável de se vivenciar, com aquilo que é muito conflitante, muito difícil de se contornar, de se superar ou de se resolver. Mas nós somos os artífices, nós somos aqueles, todos, que promovemos a nossa alegria futura ou a nossa tristeza. Porque tudo, tristeza ou alegria, representa subproduto das nossas escolhas, das nossas ações e até dos nossos pensamentos, daquilo que a gente plasma. Então, como é ser inteligente no mundo de hoje? Ou de sempre? É a gente tender, a gente buscar, refletir o bem, passear pelas coisas nobres e justas,
buscar aprender e aproveitar as oportunidades que temos e todo esse instrumental que a vida nos oferece nos dias de hoje. O que a vida nos oferece? Nos oferece a capacidade de pensar, a capacidade de refletir, a capacidade de nos doarmos, a capacidade de caminhar, de buscar, a capacidade de discernir. Porque nós somos responsáveis por aquilo que acolhemos como verdade. Por exemplo, aquilo que acolhemos como ações. Fazer isso ou aquilo, promover isso ou aquilo. Aderirmos a essa filosofia ou aquela. Aderirmos a essa conduta e aplaudir ou não. Rejeitar, recusar. Nós temos poderes de transformação do nosso ambiente doméstico e também do nosso ambiente social, da nossa comunidade. Podemos adotar um jeito de ser que pode representar uma verdadeira semeadura do bem. Está em nossas mãos. É só descobrir os nossos potenciais, os nossos poderes. Quando Jesus multiplicou pães, Ele deu uma lição importante. Nós também podemos multiplicar pães do bem. Podemos multiplicar ações do bem, com o nosso pensamento, com o nosso fazer, com o nosso resolver, seguir esse ou aquele, essa ou aquela vertente. Então, o que é preciso? Acordar, é preciso despertar, é preciso entender e ter a objetividade de separar o joio do trigo. Está misturado. Tem muita coisa misturada nesse mundo. E às vezes a gente adota, ou abraça, ou acata aquilo que não é verdadeiramente fator de crescimento. E somos todos convidados pela vida a somar no bem. Por quê? Só porque o bem é regra imutável do Criador. Só porque quando nos desviamos da lei divina, está lá no Livro dos Espíritos, o primeiro da codificação espírita, o primeiro luminoso do trabalho gigantesco desse missionário de Jesus, a quem foi confiada essa tarefa de iluminar a humanidade com uma interpretação adequada, mais justa, minuciosa dos ensinos do Mestre, que veio para apenas nos ensinar a ser bons. Jesus, como todos sabemos, não criou nenhuma religião, nenhuma filosofia. Não veio para ensinar médicos a medicina e nem astronomia aos astrônomos. Jesus veio ensinar uma ética de vida, uma ética de relacionamento, uma ética de amor e respeito a nós próprios em primeiro lugar, porque somos patrimônio valioso aos olhos de Deus. Somos criaturas dele, merecemos todo o respeito, toda a consideração, todo o maravilhamento, porque somos espíritos imortais, caminhando sempre para o alto. É preciso considerar essa tarefa nossa como tarefa de primeira ordem, importante. Então, na nossa fala, devemos imprimir a mansidão, porque dos mansos é o reino dos céus. Já temos repetido isso. A mansidão é passaporte para o reino divino. Então precisamos cultivar esse aspecto da nossa vida, que nos favorece o entendimento e o interrelacionamento. Nos favorece aquilo que Jesus considerou tão importante, quando Ele disse: amai-vos uns aos outros. Quem ouve as minhas palavras não anda em trevas. Então é preciso considerar isso. Conhecer Jesus é buscar, praticar os seus ensinos. É sair da animalidade que é trevosa. Por que considerar importante só as coisas
que nos dão prazer sensual, material. É preciso considerar o todo, a integralidade. Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui à toa. Nós nos servimos dessa vestimenta corporal como um uniforme de trabalho. É um veículo do espírito imortal. Precisamos respeitar e cuidar dele, porque é de utilidade para esse espírito que está aprendendo. E seremos desvestidos desse uniforme quando ele estiver roto. Mas isso é algo natural. Não precisamos nos revoltar por despedirmos dessa vestimenta material, porque sabemos que outra vestiremos em outro tempo futuro, e continuaremos em nossa jornada de aprimoramento, que é buscar purificar os nossos sentimentos. A meta é alcançar aquele patamar de espírito puro, né? Porque por enquanto só somos bem intencionados, só somos aprendizes, e precisamos aceitar essa condição de aprendizes e sermos felizes na medida possível. Com certeza o Pai misericordioso, que traz na sua justiça a misericórdia antes, não quer nos ver infelizes, chorosos, vitimizados. Mas Francisco do Espírito Santo Neto, nesse livro Renovando Atitudes, ele desenvolveu um capítulo que chama assim: Eu não merecia, e coloca uma frase, um pensamento do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, onde há uma explicação a respeito da justiça divina, em que ele fala assim: por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir. As tristezas, as vicissitudes, os sofrimentos da vida têm, pois, uma causa. E uma vez que Deus é justo, onipotente, onipresente, soberanamente bom, essa causa do sofrimento, da vicissitude, deve ser justa também, porque Deus não erra. Eis do que cada um deve compenetrar-se bem. Está no capítulo 5º, item 3. Se há uma causa para o nosso sofrimento e uma causa para a aparente injustiça que nós observamos no mundo, uns nascem tão inteligentes, tão bonitos, tão fortes, e outros na verdadeira miséria, muito enfermos, muito necessitados. Por que será? Será que Deus permite injustiça? Será que isso é injustiça? Ou será que é oportunidade? Será que deve ser transformado em lição? Será que deve ser transformado em aprendizado? Com certeza, nós moramos num orbe de expiação e provas, mas não é um vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha. Não, é um vale de oportunidades, porque aqui é a escola, aqui é o hospital para os doentes da alma, aqui é a escola para quem continua ignorante. É oportunidade para aprender, para crescer em sabedoria, para amar melhor. É escola, é o hospital e é também o que mesmo? Escola, hospital e tem muita coisa. Prisão. Prisão. Esqueci desse detalhe. E a prisão que faz a gente mais infeliz, não é verdade? Porque a nossa meta é a emancipação, é a libertação, é sermos totalmente independentes no pensar e no agir. Porque quando se é independente e emancipado, nós não precisamos ter incerteza, dúvida, não precisamos ter a dificuldade de encontrar o melhor caminho para nos conduzir, para nos autodirigir.
E não há alegria maior do que a certeza de que nós podemos nos autogovernar. E esse é um mérito que só se alcança. É uma conquista vagarosa, passo a passo, através do trabalho de autoobservação, de autoconhecimento, de autoeducação. Allan Kardec, num dos últimos capítulos, acho que na questão 917, reflete sobre a importância da educação, quando diz que a educação, quando bem considerada, é chave do progresso. Então precisamos nos voltar para nós mesmos, frequentar o nosso endereço íntimo, descobrir lá dentro de nós as nossas tendências inferiores, as nossas tendências que nos elevem, que não nos amesquinham, que não nos fazem esquecer da nossa natureza divina, da nossa essência de filhos de Deus. Tudo isso depende de nós. Então, o que é preciso? É preciso nos fortalecermos nesse entendimento do significado da vida e das grandes oportunidades que temos de tomar as rédeas do nosso destino, de compreender as causas dos nossos sofrimentos e de não nos afligirmos com eles, mas ao contrário, agradecer a Deus porque estamos podendo, nessas oportunidades dolorosas, assumir o entendimento de que Deus é providência divina, que faz chover sobre bons e maus, que faz nascer o sol sobre justos e injustos. E isso deve nortear a nossa conduta sempre, porque Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos, que nos curam e nos fortalecem. Porque o sofrimento é próprio, é inerente à nossa condição, ainda, de aprendizes. Sem esse sofrimento, sem a quitação perante a lei divina, nós nos atrapalhamos em nossa caminhada para o alto e para a frente. Toda essa imperfeição, toda essa falta que nós muitas vezes cometemos, nos traz consequências. É preciso compreender isso. Então, não devemos culpar, não devemos considerar injusto ou injusta a vida, né? Devemos assumir responsavelmente o resultado das nossas escolhas, porque ninguém pode fugir ao resultado das suas escolhas. Penetrando nesse entendimento, nós vamos encontrar facilidade para nos despojarmos de todas as amarras. E é isso que desejamos a todos. Está na hora? Ainda 3 minutos? Esses 3 minutos, eu preciso então pedir licença para ler para vocês um trechinho do livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo a Doutrina Espírita. Ele diz aqui, Allan Kardec: haveria injustiça se tivesse criado seres privilegiados, uns mais favorecidos do que outros, gozando sem trabalho a felicidade que os outros alcançam com dificuldade ou não podem jamais alcançar. Mas onde a sua justiça brilha, a justiça divina brilha, é na igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Ele nos criou a todos, simples e ignorantes do saber. Todos têm um mesmo ponto de partida, nenhum que seja na sua formação é melhor dotado do que os outros. Nenhum cuja marcha ascensional seja facilitada por exceção. Os que chegaram ao objetivo passaram, como quaisquer outros, pela fieira das provas e da interioridade. Não há favoritismo na lei divina, mas há misericórdia, e é por isso que nós escolhemos esse texto do momento, da redação do Momento Espírita, que é um trabalho realizado no Paraná, muito bonito, muito importante e muito de acordo com a codificação kardeciana. Diz assim:
que quando nos referimos aos atributos divinos, dizemos que Deus é infinito em todas as suas atribuições. Dizemos que Ele é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo. Dizemos ainda que Ele é misericordioso e bom. Justiça é a faculdade de julgar, segundo o direito e melhor consciência. Misericórdia é compaixão, o pesar, a piedade ante a dor alheia. Será possível que andem juntas misericórdia e justiça divina? Parece impossível, é complicado entender isso. Mas Adoniran Barbosa, no cancioneiro popular, aquele compositor, disse que Deus dá o frio conforme o cobertor. Hoje a gente está sem cobertor, né? Pois é, mas o cobertor representa assim a misericórdia divina, né? Que na sua justiça oferece ao doente a oportunidade de ser tratado por enfermeiros tão bons, por médicos tão eficientes, né? Então há no mundo as enfermidades, mas há aqueles que abraçam a vida, amparando, facilitando, né? É a justiça de Deus cobrando aos seres os seus descalabros de ontem ou de hoje, os excessos, abusos, as intemperanças, então vem o resultado. Mas ao seu lado multiplicam-se os que ajudam, os enfermeiros, os médicos, os cientistas, aqueles que se debruçam nos laboratórios buscando as vacinas, né, para poder minimizar os efeitos da pandemia, por exemplo, né? E ao lado deles, cientistas, né? Os outros profissionais que se importam com o bem-estar dos pacientes e também no avanço e no bem-estar nosso nesse mundo. Quando nós, por exemplo, utilizamos nos dias de hoje, eu estava conversando com a minha prima, minha hóspede, como hoje é fácil a gente conversar com um parente, um amigo distante, que está morando lá no Canadá. Imediatamente a gente pode telefonar, pode saber notícias. Isso é muito consolador, é muito bom a gente presenciar e vivenciar esse tempo de hoje que nos favorece tanto, né? Mas também que pode ser usado mal, né? Mas a gente está no caminho do despertar só para fazer bom uso das oportunidades de uma vida melhor. Hoje nós temos a máquina nós temos o computador, hoje nós temos a máquina de lavar, nós temos o liquidificador, temos o fogão a gás, temos a luz elétrica, tanta coisa boa, né, que facilita a nossa vida que não tinha há 200 anos atrás. Então, nós que somos regidos pelas leis divinas, sentimos-nos favorecidos pela lei do progresso, que nos ajuda a caminhar com mais facilidade para frente e para o lado. Então, aqui ele termina assim: não raro a justiça divina estabelece que devedor e credor se reencontrem no ninho doméstico para os devidos ajustes. Graças a Deus a gente tem parente difícil, né? Graças a Deus a gente tem conflitos e dificuldades no ambiente doméstico, mas temos também a oportunidade de, apesar do irmão ser muito difícil, a gente continuar amando esse irmão e protegendo-o quando é necessário, porque os laços são ajustados e aqueles inimigos do passado, né, renascem conosco para que se promova o ajuste e que o ódio seja transformado em amor. Então encerramos agradecidos por essa oportunidade de conversar com vocês, de trocar ideias nesse sentido e de lembrar a todos nós, a mim principalmente, que devemos acreditar na providência divina e na sua misericórdia para conosco, no amor que Ele expressa todos os dias, nos ofertando esse sol que ilumina, essas flores que enfeitam, esse perfume que a natureza nos oferece de graça e que a gente pode aproveitar e se maravilhar. Um bom dia e uma boa semana a todos.